Quando foi a última vez em que tu sentiu que realmente valia a pena viver? Quanto tempo na vida a gente passa se ocupando, se distraindo, vendo os dias passarem, sem aquela sensação de estar vivo, aproveitando de verdade? Esse é o Arte Sentido, onde a gente une arte, filmes, livros, séries e psicologia. E o nosso filme de hoje fala justamente sobre passar os dias existindo versus uma vida realmente significativa. Como talvez vocês já podem ter percebido na capa ou no título, o nosso filme analisado de hoje é sobre zumbis. O nome, na verdade, é Meu Namorado é um Zumbi, então vocês podem ter visto isso e pensado, acho que a Camila endoidou de vez. Mas essa é uma história que traz, sim, né, seus aspectos de ficção e fantasia, porém faz analogias muito reais e concretas sobre a nossa vida moderna. E tu vai entender ao longo desse vídeo como esses pontos são realmente profundos e significativos. Então o filme começa nos contextualizando um pouquinho em uma realidade de um mundo em que existem os zumbis e existem os humanos que buscam acabar com esses zumbis. O nosso personagem principal é o R, que de fato é um zumbi, porém é um cara assim meio diferentão. Não é o que talvez a gente tenha visto em várias outras histórias dessa espécie, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele é um zumbi sensível, que escuta música e tem um pensamento crítico. Ele faz reflexões sobre a própria existência. E olha essas palavras que ele narra e como isso se conecta com a gente. Logo ali nas primeiras cenas ele fala: eu só quero me conectar. Eu me sinto morto, vazio. Será que todo mundo se sente assim? Eu não quero ser assim. Eu me sinto tão perdido. Eu não sei tudo lá do daí, mas eu já tive exatamente essas mesmas reflexões, esses mesmos questionamentos. Olhando ao meu redor e pensando, mas será que a vida é isso mesmo? Será que eu sou a única que estou me perguntando sobre o sentido da nossa existência? Será que eu sou muito estranha por me questionar essas coisas? Parece que tá todo mundo tão adaptado e eu aqui me incomodando com várias coisas da nossa vida, da forma como a gente se organiza como sociedade, como mundo, que parece que não faz nenhum sentido. Mas enfim, eis que a nossa história segue e aí ele conhece a personagem Jules, que é uma humana, e eles se encontram ali num certo embate e ele salva a vida dela, de outros zumbis que estavam querendo pegar ela. E os dois então começam a conviver. E o que acontece? Apesar de ter um certo pensamento crítico e uma certa sensibilidade, justamente por ser um zumbi, o nosso personagem tem uma casca que impede ele de sentir muita coisa. E por ele não sentir, justamente ele não se sente vulnerável, ele se sente protegido. O que faz com que ele se sinta seguro, mas também faz com que ele se sinta vazio. Só que ao interagir com a Jules, que é uma mulher transparente, calorosa, afetiva, aberta, emotiva, ele começa a se sentir tocado por ela. É como se ela conseguisse adentrar essa casca dele e tocar naquele restante de humanidade que ainda existe nele. E isso faz com que ele se depare justamente com o grande dilema da sensibilidade, profundidade e vulnerabilidade, que é, uau, agora eu sinto as coisas, mas, meu Deus, eu também estou suscetível a me magoar e me decepcionar. Inclusive, em um momento de desafios, ele faz essa reflexão. Chega de sonhar, é nisso que dá a querer mais. Eu devia me contentar com aquilo que eu tinha. As coisas não mudam, eu tenho que aceitar isso. É mais fácil não sentir. Desse modo, eu não teria que me sentir assim. Olha que grande reflexão que a gente faz também para a nossa vida atual, em que muitas vezes a gente se fecha, se protege, não quer sentir, se distrai, e isso faz sim com que a gente fique, de certa forma, um pouco anestesiado,
mas também faz com que a gente se sinta vazio, com que a gente se sinta meio zumbi, em que a gente está existindo, mas não está vivendo, não está sentindo, não está experienciando a vida. Que analogia super significativa que é para o que a gente vê muito no nosso mundo hoje em dia. Conexões superficiais que não se aprofundam justamente porque as pessoas querem que as coisas sejam leves, elas não querem se machucar, elas não querem muitas vezes ter o trabalho de construir relações significativas. A anestesia emocional que muitas vezes a gente busca quando as coisas estão doendo e a gente quer se distrair, a gente quer a pílula mágica que acabe logo com o nosso sofrimento. O filme também fala muito sobre isolamento, então os próprios zumbis, eles se encontram, eles se esbarram, mas cada um completamente ensimesmado, fechado no seu próprio mundo interno, não se abrindo para a conexão com o outro. E a gente vê justamente que o personagem passa pelo processo de recuperar a sua humanidade, de se curar de ser um zumbi, a partir de 3 aspectos principais. O primeiro deles é a conexão com a arte e com a apreciação daquilo que é sutil. Então é por isso que ele gosta muito de escutar música, por exemplo. O segundo aspecto é o contato que ele começa a fazer de forma mais profunda com a sua vulnerabilidade e com a sua sensibilidade, que nos leva ao terceiro aspecto, que é o mais curativo de todos nesse quadro todo, que é das conexões genuínas. Então, justamente, ele começa o filme fugindo de sentir, de se conectar, e ele recupera esse senso de estar vivo e de que a vida vale a pena quando ele se permite ser tocado pela vida, pelo outro e por si mesmo também. E por fim, a gente vê o quanto a mudança nesse personagem inspira outros zumbis também, que começam a ser curados e se tornarem humanos de novo, justamente ao verem o poder daquela conexão, daquele amor que os dois vivem. E isso mostra pra gente o quanto o Ar se sentia isolado, sozinho, esquisito, não compreendido, mas é porque na verdade a sensibilidade dele era justamente o que ele tinha de mais precioso. E o quanto esse foi um caso típico de seja a diferença que você quer ser no mundo. Ele justamente se tornou esse ser diferente e inspirou todo mundo ao redor dele. Se tu ainda não acompanhou, vale muito a pena assistir esse filme, que tem as suas doses de humor, de sarcasmo, de exageros também, mas que nos traz essas reflexões super relevantes. Caso tu queira continuar tendo acesso a conteúdos como esse, aqui no Cadê o Sentido a gente tem quadros de meditações guiadas, de links de arte e psicologia e de reflexões psicológicas e existenciais que podem fazer toda a diferença para ti na criação de uma vida significativa que realmente vale a pena viver. A gente se vê nos próximos conteúdos. Até mais!